Só para a gente ficar na mesma página todo mundo, se tem alguém novo aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo nas quartas-feiras o estudo dessa obra, que é a Boa Nova, psicografia pelo espírito de Humberto Campos, né? E na nossa temática, né, nosso modelo da nossa aula é que a gente aproveita o capítulo para conversarmos sobre um assunto. A gente não vai ler o capítulo, nem explicar todo ele, mas o objetivo é a gente conversar sobre o tema abordado no capítulo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, Amor e Renúncia, né? É difícil, essa é uma das obras mais bonitas que tem dentro do Espiritismo, porque é uma viagem, a gente é convidado a viajar com Cristo, a estar com Cristo. E é difícil a gente elencar qual dos capítulos é mais bonito, né? Qual é mais... Mas se eu fosse selecionar entre os 5 capítulos que eu mais gosto dessa obra, esse está entre os 5. Porque ele vai abordar um tema do qual já muita discussão houve, né, nesse aspecto, inclusive nas fileiras espíritas, e do qual Humberto de Campos nos explicita de uma maneira tão bonita que essa discussão toda que é travada, tanto nas fileiras espíritas, mas como fora, né, é uma discussão inócua, porque não é o objetivo desse tópico, né? Então, aqui começa amor e renúncia, né? Então, a primeira parte, é dividido em 3 partes esse capítulo. Então, a parte do amor, a parte da renúncia e a parte da exemplificação desses 2 pontos, né? Na parte do amor, é uma conversa do Simão Pedro com Jesus. E Simão é muito interessante, né? Porque ele ainda no início, ele estava ávido a aprender, ele tinha toda uma ideia de retidão para a cultura dele, por isso que muitas vezes quando a gente olha para o Simão, a gente vê um pescador rude, às vezes machista, às vezes grosseiro, tal. E ele ainda estava nesse período, mas não é porque ele era ruim, é porque ele queria aprender, mas era o que ele sabia, era o que ele era, né? E em algumas passagens, Humberto de Campos nos apresenta um Simão que às vezes puxa a orelha de Jesus. É muito bacana, né? Porque ele vai, em alguns momentos, não repreender, mas questionar Jesus de uma maneira até mais forte, né? E esse é o momento, né? Porque acontece as bodas de Caná, né? As bodas de Caná é a primeira manifestação pública de Jesus do que nós chamamos de milagre, e nas bodas de Caná, Jesus, então, transforma a água em vinho. Todo mundo conhece essa passagem, né? E aí, Simão, meio assim, talvez chateado, talvez achando meio estranho essa história, né? Resolve, assim, repreender Jesus, assim, meio que... Não, mestre, você não acha que transformar a água em vinho favorece a coisa mundana, né? As festas mundanas? Será que não vão querer beber, né? E comer, né? Uma festa, né? E, poxa, o primeiro milagre é uma transformação da água em vinho. O que as pessoas de fora vão pensar da gente? Né? Esse é mais ou menos o que Simão estava preocupado. De fato, os críticos de Jesus, né, chamavam ele de glutão e beberrão. Não sei se era porque ele bebia muito vinho, ou comia muito, ou só por conta dessa primeira transformação, né? Mas o fato é que Simão resolve repreender Jesus. E assim, não repreender, mas ele está questionando assim, a atitude de Jesus, né? E muito preocupado com as aparências. Você vê como a gente também é assim, preocupado com as aparências, preocupado com o que os outros vão pensar da gente, preocupado com o que o de fora muitas vezes vai pensar. Às vezes a gente não se preocupa com quem está dentro da nossa casa, que nos ama, que vai pensar, mas preocupa com o que
vizinho, 3 quadras ali, o que ele vai pensar, né? Como se ele fosse muito importante na nossa vida, né? E Jesus responde essa questão de uma maneira tão bela, porque assim, e você vê como a discussão doutrinária, muitas vezes, que fica, mesmo na seara espírita, mas Jesus não transformou a água em vinho. Eu já vi pessoas até muito mais espiritualizadas que eu. Não, na verdade, ele transformou a água em sabor de vinho, né? Ou que não era, mas não era vinho, não era alcoólico, ou não era isso, ou não era aquilo, e parari, parará. E tem uma grande discussão, né, sobre esse assunto, né? Porque será que está favorecendo a bebida, não está favorecendo a bebida? Mas a resposta de Jesus, que é trazida aqui por Humberto Campos, é: Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo? Quando a gente pensa que ele vai justificar o porquê que ele transformou água em vinho, Jesus fala assim: você conhece a alegria de servir a um amigo? Veja, o que eu transformei a água em o quê? Isso é completamente irrelevante. Só é relevante para aquela situação. Por quê? Porque dentro da cultura hebraica, você fazia uma festa de casamento, né? Casamento é a união mais profunda que se tinha naquela sociedade, né? Hoje a sociedade evoluiu, hoje tem várias uniões que são profundas. Uma sociedade, por exemplo, às vezes o sócio de uma empresa tem mais intimidade entre eles do que entre ele e a esposa. Mais proximidade, intimidade, confidencialidade, porque as relações se tornaram muito mais profundas, né? Mas naquele tempo, o máximo de relação de profundidade, de intimidade que se tinha, era a relação casamento, né? Tanto que Jesus se apropria dessa ideia da cultura judaica para colocar ele naquela figura: eu sou o noivo, né? Ele, várias passagens ele se coloca como o cristianismo é um casamento, né? Então, dessa união íntima e profunda. Mas o fato é que casamento naquela... Se hoje já é complicada a festa de casamento, né? Imagina, gasta um monte de dinheiro, um monte de coisa e tal, não sei o quê, parari, parará. Quem tem, Eu não tenho, não. Não gasto. Mas há uma questão social, né? Eu vi uma... Naquela época, a festa de casamento era uma semana. Imagina, se convida a parentela para passar uma semana na tua casa, comendo e bebendo as suas expensas, né? E aí, se você não tivesse a comida e a bebida, né? Então, você tinha que ir sustentando toda aquela parentela e tal, não sei o quê, parari, parará. E o que acontecia? Você comprar uma quantidade de vinho e sabe como é que é o povo quando bebe vinho, cada vez quer mais vinho, né? Quanto mais bebe, mais quer, né? E aí, normalmente, o que se fazia era deixar o vinho mais aguado, o piorzinho, para o final, porque já estavam bebendo mesmo, deixava para o final, né? Mas não podia faltar vinho, porque ter o vinho era simbolicamente a demonstração da felicidade conjugal. Pô, se você não conseguiu programar uma festa de casamento, que sabe que você vai conseguir programar o resto da tua vida. Então, se faltar vinho na tua festa, aí já era, o resto da vida vai ser péssimo, né? Então, essa era uma marca muito importante. E o que acontece? Provavelmente, Jesus estava na casa de alguém muito íntimo, muito próximo da família, era alguém muito querido pela família, não era só por... Porque ali na festa não estava só Jesus, os discípulos, ele também levava um monte de gente, né? Nem sei se... Mas lembra que muitos daqueles que estavam ali eram parentes, lembram? Eles eram parentes entre si, estavam muito próximos ali, primos de Jesus e tal. E Jesus, então, e Maria estava ali também, então era uma festa muito próxima, de pessoas que, principalmente a mãe dele, gostava muito. E aí acaba o vinho. E acaba o vinho, isso seria algo muito ruim para aquela sociedade, para aquela cultura, para aquela forma. Naquela época. Significaria que o resto... Hoje não, hoje ninguém nem se importa. Acabou. Vamos embora. É bom que ninguém bebe muito, né? Todo mundo sai feliz. Tá certo. Metendo pau no dono da casa.
E aí havia necessidade, então, qual era a dor daquele amigo, daquela pessoa que ele amava? Era essa. Então, a transformação da água em vinho é o que menos importa. É isso que o que Humberto de Campos quer nos mostrar. Era o que o amigo precisava. Então, por isso que ele coloca assim, seja lá o que for. Desde que seja, né, uma coisa lícito, desde que seja adequado, desde que seja correto, e que você esteja ajudando aquela pessoa, conhece a alegria de servir a um amigo. Então, e aí Jesus vai explicando isso, que não há nada mais prazeroso e nada mais do que servir as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama. Uma hora de aflição, né? E olha, em todos os momentos, né? Em todos os momentos, mas é assim, é uma aflição, né? Quando alguém precisa de você de alguma forma, né? E você pode fazer aquilo. Um vizinho que pede assim um pouco de óleo. Que a gente tem que ter uma atenção para com isso, porque às vezes a gente pensa assim, a necessidade, uma bobagem, aquilo que o fulano vai conseguir, né? A gente sempre malbarateia a necessidade do outro, né? Então, eu acho que sempre que alguém tem alguma necessidade, a gente deve sempre se pôr no lugar, né? E se eu estivesse naquele lugar com alguma necessidade, seja ela qual seja, né? Ou vinho, ou qualquer outra coisa, né? Então, eu gostaria de ser essa pessoa que serve, né? Que é o que Jesus veio nos mostrar. Não tudo, importa, sem julgar. Não, fulano está pedindo isso, mas eu acho que não precisa, não. Está boa a festa já está boa. Para que mais vinho? Né? Aí você dá a sua nota. Né? Mas, puxa, olha para ali, ele ficou com a carinha assim, ainda tem os convidados chegando, a casa é dele, ele queria receber a todos, né? A gente tem que ver qual é a necessidade, é do outro, não é a sua com o seu julgamento, né? E Jesus vai uma milha a mais, né? Porque ele serve, ele não só transforma a água em vinho, como ele transforma no melhor vinho. Tanto que a sequência poxa, que eles falam, ninguém sabe que ele transformou a água em vinho, né? Fala para o dono da festa. Todo mundo serve o pior vinho no final e você deixou o melhor para o final, né? Então, veja como ele não só transformou a água em vinho, como fez o melhor vinho para aquilo que era o medo dele de ser malogrado pelos convidados e ter uma má sorte no casamento, todos pensassem ainda melhor. Olha, deixou para o final o melhor, né? Olha como ele vai ser virtuoso no seu casamento, na sua relação, na sua vida, né? Então, é uma coisa fundamental. Mas mostrando que a gente faz ao outro o que faria por nós. O que é que eu gostaria que, se eu estivesse lá na necessidade de receber? Né? Então, a gente, não, dá qualquer coisa. A fulano está com fome, pega aquele restinho que está lá na geladeira, ninguém quer mais, né? A roupa velha. Tem campanha das agasalhos, eu tenho umas 3 jaquetas que o zíper não está funcionando. Será que posso levar lá? Não, mas a Beth arrumava tudo, chegava as roupas todas. Tá suja, eu lavo. Tá faltando botão, eu boto, né? Porque cada um faz aquilo que pode. O outro só tinha daquele jeito, né? É legal isso. Imagina uma festa de casamento. A família humilde, seguramente faltar alguém seria uma desgraça para o nome de Jesus. Seguramente falou, puxa vida, essa festa. Não, e naquela época era assim, só existia o imperador e o... a maioria, como a maioria também, a maioria pobre mas mesmo. Mas o que eles podiam fazer na festa era aquilo. Né? Hoje também tinha um simbolismo de que se faltasse, o casamento não seria próspero. Né? Tinha todo isso. É isso. Mas o que eu gosto dessa... Daí Jesus continua explicando, mas eu tenho que ler uma frase de Jesus que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida. E aí ele continua, ele fala assim, estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Uau! Então, assim,
Aqui é a lição que ele está colocando assim, servir as pessoas, como Jesus Não, e o nos que é uma serviu. amizade? Ele mostra não só o serviço, mas servir a um amigo, né? E que essa é uma oportunidade que Deus nos coloca para nos ligar a Deus. Então, quando estamos sendo, por isso que Jesus, no final, em todos os momentos, ele serviu a todos que estavam. E ele falou: olha, os meus seguidores serão aqueles que estarão servindo e não sendo servidos. Você vê como foi totalmente desvirtuado em boa parte o cristianismo, quando se colocava que a gente, quem eram os oradores, padres, os papas, os isso, né? Tem que receber tudo. Na verdade, ele tem que estar lá para servir, né? Porque o Cristo é o que serviu a vida inteira. Inclusive, quando a gente faz qualquer tipo de caridade, como essa que está do agasalho, qualquer coisa que você deixa aí para essas pessoas, são laços que estamos criando com um irmão desconhecido nessa encarnação. Mas é para alguém. E esse alguém está ligado a mim, pelos laços divinos, está. Mas quem é? Sei lá, nessa vida eu não conheço. Mas seja lá quem seja, que pegue aquele pedaço de pano que eu coloquei naquele baú com tanto carinho para que alguém vista e não sinta frio, eu estou trocando, eu estou me relacionando com meu irmão. E isso me liga mais fortemente ao divino, porque é isso que ele quer da gente. Então, tudo tem uma né? Então, quando isso a gente sempre notava, desde que estamos no Espiritismo, eu acho que todas as casas que se movimentam em relação a doações para alguém que precisa, alguém, mas esse alguém é mais conhecido nosso do que o que a gente imagina. A gente sempre tem que ver esse alguém como alguém que está em casa, como alguém que você conhece, que está tendo uma necessidade que você não alcança nesse momento. Então, quando você faz isso por este alguém, pelos caminhos que nos ligam a Deus, a gente atinge a todos os alguém que estão na nossa vida e que estão perdidos neste momento para o contato, entendeu? Então, são energias que a gente movimenta, energias espirituais divinas, que a gente não tem assim, noção da dimensão que isso alcança. Para nós e para todos, não é uma coisa pessoal. A gente termina, né, formando esse exército, como Jesus dizia, né, o exército do amor, da paz. Um faz aqui, acende a luz lá do outro lado do mundo. Uma oração que você faz por alguém que foi atropelado no Brasil está movimentando uma energia maior de muitas outras mentes e corações voltados para isso, encarnados e desencarnados. Quer dizer, a gente vive cada 24 horas do nosso dia nessa corrente. Então, quando a gente para e diz assim, eu estou triste porque isso vai estar... eu não posso, eu não consigo nem resolver as minhas coisas, que dirá dos outros, eu não posso fazer isso porque eu estou com esse problema. A gente não sabe como a gente se desliga da luz, como a gente se afasta das forças, né? Então, para que a gente possa gerir essas forças para nós, a gente tem que gerir multiplicando o restinho do pavio que você tem. Esse restinho de pavio aceso, você começa a conectar para o bem das pessoas que você está vendo na televisão, que você está vendo no seu computador, que alguém lhe disse. Por isso que a gente não pode, quando tem um problema, se desconectar da vida. Não, eu estou vivendo problema, então eu não me conecto mais com nada, eu não sorrio, eu não participo, eu não vou, eu não faço. Não, a gente não pode desconectar. E ninguém vai estar plenamente feliz em momento nenhum dessas nossas existências. Por mais que o dinheiro esteja no banco, que o carro não dê problema, por mais que o trabalho esteja lá esperando amanhã, isso é muito pouco. Né? E a vida é muito mais, ela envolve muito mais, porque ela envolve doenças, tristezas, atropelos, mortes repentinas, desenlaces de amizades, dores, entendeu? Então, são tantas coisas que acontecem fora do contexto material, que o material é o menor dos males.
O material você vai ali patinando nele, porque ó, qualquer coisa, né, é a mesma coisa. O que é que vai poder ser de tão ruim assim, né? Do que eu acho que nada pior do que uma doença, do que alguém seu sofrendo horrores e você não poder fazer nada. Não tem nada pior do que isso. Coisas que a gente não alcança, coisas que a gente não consegue botar na mão e resolver. Porque o resto todo, né? Ah, morrer, mas morrer é o menor dos males, morrer é o mais legal. Morreu, já acabou. Quem fica vai ter trabalho com o corpo lá, o que é que faz, né? Se vai enterrar, se vai cremar, se vai jogar nas florestas, nas flores, mas o espírito ó, já... Alguns, né? Alguns. Não, alguns, mas até os que não vão encaminhados porque são rebeldes, eles são buscados. Olha que coisa boa. Aí eu quero ir para o inferno, e vai. E vai, mas vai uma trupe de André Luiz para cima, atrás dessa criatura, né, que foge. E fica lá 800 anos, a mãe, 800 anos atrás do filho. Gregório, né? De Gregório, que a gente está vendo no Libertação, viu no Libertação, no livro passado. 800 anos, 900 anos, para ela não era nada, um espírito de luz, um espírito já, ó, mas virou mãe em alguma encarnação, e todos nós viramos, homens e mulheres vão ser mães um dia, ou 2, ou 50 mil vezes, que na hora H vai atrás do filho, né? A mãe de André Luiz foi atrás das meninas que um cara que foi marido dela em algumas encarnações desencaminhou. E ela disse, eu vou com você para que você, junto comigo, encaminhar, fazer, né? Isso é que é um espírito nobre. A gente pensa assim, não, o espírito nobre não faz nada. Jesus, Cristo, veio e deixou a gente pregar ele na cruz. Né? Então, não existe. Então, tudo que possa nos acontecer durante a vida física ainda é muito pouco do que a gente merece viver para melhorar. Muito pouco, porque é através da vida física que a gente vai entender a imortalidade e a próxima vida. Puxa vida, então como é que vai ser a minha próxima vida? Né? A gente já tem que pensar nisso. Chegar lá e começar a mexer os pauzinhos. Ó, peraí, essa vez foi pesado. Né? Mas a América foi bom lá no KSSF. A gente deu muita risada. Mas você vê que o Pedro não desistiu, né? Aí ele vira e fala assim, mas e aqueles amigos ingratos? Aqueles amigos que não são amigos de verdade, que deixam de ser, né? O Pedro né? Eu vou amar, vou fazer o bem e depois ele não vai nunca ser grato àquilo que a gente faz. Aí Jesus vira para ele e fala, Pedro, mesmo que esse amigo, ele vai lá longe, né? Não é só, mesmo que esse amigo se torne um adversário ou um seu algoz, ele jamais vai retirar a felicidade que você teve de servi-lo. Não é? A gente fica tão preocupado com a gratidão dos outros e é puro egoísmo. Na verdade, é o inverso, né? É um puro egoísmo. Assim, eu vou fazer... Então, a gente sempre faz querendo receber o reconhecimento, querendo... E não porque a gente quer agradá-lo. Reconhecimento é a gente agradar. É a gente fazer. A gente faz isso. O São Tomás de Aquino, né? Sempre, se as pessoas soubessem o quão bom é fazer a caridade, o fariam por egoísmo. Para se dar bem. Então, quer dizer, é algo que a gente tem que se atentar, né? Com esse cuidado, com esse amor, com essas coisas. E claro, quando ele fala um amigo aqui, são as pessoas ao nosso redor, né? Em oposição àquele que é chamado de inimigo, né? Que é aquela pessoa com quem você não tem afeição. Ele já dava a lição, amigos são todos, porque somos irmãos, então devemos ser amigos. Mas aí, tá, então essa é a primeira parte, né? Então aí Pedro entendeu, beleza, temos que amar, temos que servir, entendi, mais ou menos, né? Mesmo que ainda não tinha compreendido plenamente isso, mas depois vem uma outra lição, logo na sequência, em que Jesus diz que, e é uma lição muito interessante, porque muito se discutiu dentro das questões religiosas, e Kardec fez
uma ponderação maravilhosa frente a isso, que pontos que são meio controvertidos na doutrina do Cristo. Tá? E Cristo vira e fala assim, você tem que renunciar o seu pai, sua mãe, as pessoas, em prol do reino, né? O reino de Deus é mais importante. E aí Pedro ouve aquilo e fala, vem cá, agora não entendi. Você falou há poucos dias atrás que você tem que amar as pessoas e servir as pessoas. E agora você tem que relegar as pessoas para o reino de Deus? Quer dizer, o reino de Deus não é para a gente estar todo mundo junto? E aí, realmente, né? Se a gente for pegar a letra fria da lei, parece muito radical, senhor. Como aquela passagem, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Você pega só aquele trecho, só aquele pequeno trecho, sem considerar o resto, né? É ruim. Quando a gente fala de interpretação normativa, então pode esquecer que isso aqui tinham formas de interpretação, né? E isso aqui era lei, pelo menos. E há muito tempo se discute formas de interpretação normativas, né? Dentro do direito a gente aprende um monte de formas de interpretação. Existe a interpretação literal, né? Literal quando você pega aquilo que está escrito e aquilo ali interpretado. E aí a gente se depara com situações em que a literalidade da norma se conflita. Você pega uma lei e conflita com outra lei. Isso acontece o tempo todo, não é só com Jesus. Isso é com qualquer lei humana. Acontece isso. Existem as interpretações extensivas e várias formas de interpretação. E tem uma outra forma que é a interpretação teleológica da norma, a gente chama assim, né? Já viu que na verdade, quando você faz lá 1h30, assim, você fica perguntando para um advogado, né? Você fica lá, doutor, aconteceu isso. Ficou 1h30. Quando você termina a pergunta, ele vira e fala, depende. Não é assim? Não é assim? Você fica 1h30 perguntando, o cara só sabe responder depende. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece na cabeça de quem está estudando as leis. Você não pode pegar um trecho da lei, depois é outro trecho da lei. Entendeu? Você tem que fazer uma interpretação normativa como um todo. Existe hierarquia das leis, existem formas de lei, existem normas, tipos de normas. Então, a Constituição está acima de uma lei ordinária, que está acima de um decreto, que está acima de um contrato. Tem até um cara que escreveu sobre isso, chama-se Hans Kelsen, chama Teoria Pura do Direito, né? Que vai estabelecer o que nós chamamos de pirâmide de Kelsen, né? E não é diferente com Jesus. Jesus, existem várias leis, mas existe uma Constituição, que a Constituição principal norma de Jesus é o amor. Então você não pode nunca considerar nada do que Jesus fala retirando o amor. Não, mas eu não vim trazer eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então Jesus estava semeando a guerra. Não, você não pode interpretar um trecho desconsiderando a Constituição, o todo e os princípios fundamentais. Então, tudo tem que ser coerente. A frase por si só, literalmente, pode não ser coerente, quando você pega duas frases. Mas na interpretação, ela tem que ser. E é isso que Jesus vai explicar. Ele fala assim, olha, quando eu estou falando em renunciar em prol do reino de Deus, é porque nós temos que estar preparado para situações de perda. A gente sempre está acostumado a rezar para Deus e sempre estamos gratos quando Ele atende. Mas estamos gratos quando Ele diz não? Porque a gente fala assim, olha, eu queria tanto e tal, que você me desse esse emprego dos sonhos e tal. E aí você recebe uma demissão. Não só não tem um emprego que você estava almejando, como você é demitido. E aí, esse é o momento em que a gente vocifera contra Deus. Só pode ser o demônio, esqueceram de mim, não sei o quê. Né? E aí são coisas que as pessoas acabam falando. Quer dizer, nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? A renunciar às nossas coisas? Porque muitas vezes não, todas as vezes que nos acontece alguma coisa, isso é fruto
de algo que nós fizemos, seja nessa vida ou nas encarnações anteriores. Kardec perde o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, à exceção das preces, para nos ensinar isso. Bem-aventurados os aflitos, e o porquê que nós somos aflitos e tal. Então, estamos preparados para essa renúncia? Porque um dia nós vamos ter que renunciar a tudo isso, ainda que, e aí Jesus é muito fantástico, ainda que temporariamente. Nós não vamos renunciar a todas as pessoas um dia que a gente ama? Quando a gente partir dessa para melhor, estamos renunciando tudo, e não só renunciando todas as pessoas que a gente ama aqui, como renunciando tudo que a gente construiu. Mas eu não os títulos que a gente... renúncia, eu acho que a gente vai ressignificar. Não, a gente acha isso. Mas a gente está preparado para isso? Porque quantos irmãos nossos tão atrelados à matéria não conseguem essa renúncia? Essa fortuna que eu construí agora vai ficar para esses meus filhos que não valem nada? Não é assim? Maria, você lembra aquela passagem do jovem rico? Também. Aquilo ali é um exemplo grande sobre isso, né? A do jovem rico. Que ali, o jovem rico era um bom jovem. Era uma ótima pessoa. Mas, Chico, dizia que você passa de 60 anos, é um período que vai ser, começa o desapego emocional, material, tudo mais. Justamente para preparar você quando chegar no momento da condição, da passagem, você desapegou. Então, quer dizer, depende de como também a pessoa encarar. Mas eu acho que no ponto que nós já estamos, sim. Ninguém sai mais esperneando, muito pouca gente sai esperneando, entendeu? Eu acho que a gente já sai com algum entendimento do depois. Não é mais aquela cegueira total ou aquela cegueira forçada porque a gente não queria acreditar. A materialidade nos consumia tanto as ideias e as emoções que a gente não queria nem saber, mesmo sabendo, mesmo sendo espírita, mesmo vivendo qualquer tipo de espiritualidade, que eu digo, né? Nem ser espírita, mas qualquer tipo de religiosidade, quando saía esperneando, do mesmo jeito que foi as encarnações todas, mas eu acho que agora, no ponto que o planeta está, que as nossas ideias têm, o acesso que a gente tem às informações, os contatos também são muito mais possíveis hoje. Antigamente, não, você reencarnava lá no Piauí, num lugarzinho lá, né, bem afastado, passava a vida ali, morria com 60 anos, porque não vivia muito, ou 70, ou mesmo que envelhecesse mais, mas não estava tendo acesso, nem visual, nem de forma nenhuma intelectual, para poder conhecer, né, reconhecer coisas. Então, ficava, às vezes, 90, 100 anos era aquele o seu cenário. Eram aquelas poucas palavras que vocês trocavam, né? A gente trocava com algumas pessoas. Não havia uma conversação, um enriquecimento intelectual. Né? Então, tudo isso fazia com que... Não era que a gente fosse... Não, é porque a gente ficava mais ou menos no mesmo padrão, né? de conhecimento. Porque o que enriquece a gente é essa vontade que a gente tem de estar fazendo coisas, de poder estar aqui e ali, de ver na televisão quando você não pode sair de casa. Eu tenho uma doença que eu não posso, vou passar a vida no quarto. Tem pessoas assim, e tem acesso a tudo, né? Aquele físico que ficou todo... Né? Ele criava, ele continuava fazendo as pesquisas, as coisas dele, mesmo com a impossibilidade física. Imagine, antigamente, né? 100 anos atrás, você tinha uma impossibilidade física, ali você muitas vezes ficava, não tinha nem o vizinho lhe conhecia, porque as pessoas tinham vergonha de mostrar, eu tenho uma criança autista, eu tenho uma criança mongolóide, eu tenho um filho que não anda. Né? Até os pais escondiam com vergonha né? As pessoas saberem. O Jerônimo, né? O próprio Jerônimo. Quem não conhece o Jerônimo, era o gigante deitado. O gigante deitado, palestrante espírita,
os grandes Vamos palestrantes. Os melhores oratórios. Nossa, vamos fazer uma E- palestra sobre ele, maravilhoso. conhecido como Tarzan também, Tarzan do Espiritismo, porque ele era forte, musculoso, E falava e muito. dizia, ele se chamava de Tarzan. Ele falava que ele era o Tarzan. O legal foi quando E aí- perguntaram a ele qual é o seu maior desejo, o que você gostaria. Depois, né? Depois, ele já lá, né? E ele, Tarzan, numa reunião espírita lá, veio uma comunicação. Aí, daquela de cartas que tinha, aí falou assim: olha, acho que esse aqui é um espírito brincalhão, porque tá mandando uma mensagem para o Tarzan. Aí tem algum Tarzan, ele quieto, né? Ele levantou e falou assim: olha, o Tarzan sou eu. Levantou nada, levantou a mão. A mão, né? Ele levantou. Não, ele não, nessa época ele andava. Ele era chamado de Tarzan porque ele era forte e tal, e fazia muitas coisas, e corria, e fazia. Na época não tinha musculação, mas ele era muito musculoso. E aí veio a mensagem dizendo assim: você tem uma missão, Tarzan, você tem uma missão e você vai perder tudo o que você tem em prol dessa missão. E é verdade, a partir dali ele teve uma doença degenerativa, começou a perder os movimentos, perdeu primeiro os movimentos da perna, depois os movimentos do braço. E aí... E aí, o pé, quando ele foi mexer a perna, não conseguia mexer. Eu mexia em casa, a mãe precisou cortar A causa dele. O vento levou. Foi. Aí precisou cortar a causa. E que daí ele foi diagnosticado com artrite reumatoide. E com isso, o único movimento que ele tinha para cumprir a missão dele era falar. E ele, que era o Tarzan, né? Por isso que brincava, e foi um dos grandes palestrantes espíritas, e que levou o espiritismo deitado, dava palestra deitado numa maca e falava, né? E depois ele falou: o que é felicidade, né? Essa história. E aí falou assim: felicidade depende de cada um. Para mim seria felicidade poder me virar. Né? Virar de lado. De lado. Então, assim... Ele ficaria imensamente feliz se ele pudesse virar de lado. Mesmo? Então, assim, a gente está... Toda vez que eu estou dormindo, às vezes ele dorme. Igual isso aqui, às vezes eu fico tão apertadinha que se eu virar para um lado, eu caio da cama, para o outro vai apertar. Aí eu fico assim. Aí eu digo assim: fica assim mesmo. Foi Jerônimo. E já... Fazer igual Jerônimo, que era porque não tinha movimento, é porque eu não quero acordar a minha netinha. Você sabe qual é o episódio do cemitério dele? Ele era muito respeitado na cidade dele, né? E várias pessoas religiosas o chamavam. Então ele foi num velório, que levaram ele para o cemitério. E lá ele fez a oração. Aí as pessoas, já era de tardinha isso, né? E as pessoas começaram a sair, foram embora das suas casas. Esqueceram o Jerônimo na maca dele no cemitério. Aí diz que alta-se da noite, tiveram que coitado, era horrível. Estava lá quietinho, esperando alguém. Mas será que aí a vai gente... marcar, viu, Ronaldo, um collab para falar sobre Jerônimo. Não, o Jerônimo tem material assim, absolutamente maravilhoso. Ele era piadista. Mas não conte. Ele falava... Vamos cá. Logo, Jerônimo vai aparecer. Muito. E será que a gente está preparado para esse tipo de renúncia? Esse aqui é a discussão de Jesus. Porque, assim, algumas a gente pode estar semi-preparado, né? Perder um título, um cargo, uma posição social, uma quantidade de dinheiro, e porque a nossa vida é feita dessas renúncias. E por que em prol do reino de Deus, né, que era esse simbolismo? Em prol da nossa evolução. E estamos, de fato, preparados para isso, por mais que a gente tente, né, quando acontece, imagina uma situação tão grave quanto essa, né, e levar
a vida como Jerônimo levava. Muito difícil, né? Muito difícil. Mas Então, eu acho que todo mundo vive durante a vida, ninguém vive uma vida de conto de fadas, ninguém pode ser o mais milionário até o mais pobre. A vida ela é toda recheada de momentos desafiadores, né? Aí a gente diz assim, mas o desafio de Jerônimo, já pensou ficar ali deitado? É um desafio, que às vezes você está de pé e está vivendo o mesmo horror que ele, que não pode nem se virar. Depende o que a gente... Né? Mas todo mundo vive momentos muito cruciais e desafios muito profundos na encarnação. É que eu acho que hoje a gente repara mais, hoje a gente não sofre, só sofre. Não, hoje a gente sofre e continua caminhando. Antigamente, não, as pessoas sentavam e acabou a vida. Né? Como Jerônimo, quem esperaria, na época que Jerônimo viveu, um homem com a deficiência daquela, sentindo as dores que sentia, de abraçar o espiritual da maneira como ele abraçou, e aquilo foi a missão que ele foi, e ele não tinha, mas ele devia sofrer de dor, chorar, a passar mal, mas a compensação era enorme, os momentos fora do corpo são repletos de luz. Então, quando o espírito retorna, ele está pronto para o caminho, mas tem que abraçar o desafio, tem que dizer, este é o meu desafio. Eu não posso querer que seja diferente. Uma coisa que veio para você passar a vida com aquilo, seja ela dentro da sua casa, dentro do seu corpo, no seu vizinho, aonde for, mas ele vai estar por perto, mas não necessariamente numa legião, ou sabe? Não no corpo físico. E no fundo, o que Jesus quis nos mostrar não foge do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa confiança em Deus sobre todas as coisas, porque ele falou. E aí Jesus fala assim, mas qual é o amor maior? Aquele que Deus tem para com cada um de nós ou aquele que nós temos para com as pessoas que a gente ama? Ele falou assim, a proporção é essa. Então, Deus tem um amor muito maior e mais puro do que o que a gente tem para os nossos filhos, para os nossos pais. Então, por isso que está nessa hierarquia. E uma regra não exclui a outra. Quando você está renunciando determinada coisa em relação, ou mesmo as pessoas, em relação a Deus, você não está depreciando a pessoa, né? A gente aqui, na nossa forma de pensar egoísta, às vezes, você ama mais fulano que ciclano, né? Porque a gente é pequeno, né? A gente ainda está naquela amor muito egoísta. Essa é a verdade. E a gente está caminhando nesse amor de Cristo. Imagine quando chegar... Cristo amava mais Pedro do que Judas. Será que tinha isso? A gente que na nossa pequenez que a gente faz esse tipo de comparação, né? Tanto amava Judas que, mesmo sabendo que ele ia trair, e mesmo tendo traído, e mesmo na cruz, a primeira ação que ele faz é mandar um anjo socorrer Judas, que tinha suicidado. Conta isso, é uma passagem que Humberto de Campos nos conta. Enquanto o pessoal estava lá e pura e não sei o quê. E os anjos anotando quem que estava fazendo as coisas. Acionando tinha os o anjos pessoal anotando. e dizendo, as Judas estavam se suicidando, corram para socorrer. Então, você vê, um espírito crístico, ele não estava ali vivendo nada daquilo físico que ele estava vivendo. Ali o físico e nada era a mesma coisa, é isso que eu digo. A gente vê tanto o Jerônimo, né? Na encarnação dele, como Jesus na cruz, nos mostrando que não tem não diferença. Que não estivesse sofrendo. Você sofre, né? mas não é mais o sofrimento que ele estava... O sofrimento não. As diligências que ele tinha... Não que ele não estivesse sentindo. Mas o que ele tinha que resolver no âmbito espiritual era tão urgente que aquilo ali não ia prejudicar em nada, porque as pessoas estavam fazendo aquilo que queriam fazer e não ia ter como... Ele não ia ressuscitar ali naquela hora e dizer, gente, peraí, para aí.
de furar o boneco, eu estou por aqui mesmo, só é o corpo, não ia ter isso. Então, ia ter aquela parte. E essa é a né, terceira parte da lição, né? Essa aqui, vai falar. Não. Essa é a terceira parte, em que Jesus nos demonstrou que, por mais amor que ele tivesse, não só a cada um de nós, com uma missão, porque Jesus amava essa missão, ele assumiu essa missão e não foi naqueles 3 anos, nem naqueles 33 anos. Ele está nos amando e nessa missão de nos levar nesse processo evolutivo há 4,5 bilhões de anos, porque ele assumiu essa missão na formação do planeta. Alguns de nós estávamos aqui ainda em germe de espírito, né? Outros vieram para cá e Jesus assumiu essa missão já em provas e expiações, né? E o fato é que Jesus assumiu esse compromisso. Ele amava essa missão, ele sabia que tinha que renunciar, ele sabia que existia. Por isso que eu não... Aquela parte do Novo Testamento, que Jesus está na dúvida, que ele estava sofrendo. Aliás, a última temporada do The Chosen é a pior de todas. Que é muita especulação. É muito... última? Essa última agora. A última agora. Essa agora. Mas manda dizer para poder... Não, é porque está dentro da especulação, né? Então, ali mostra o sofrimento de Jesus, que nunca aconteceu. Não poderia. Nunca aconteceu. A gente... mesmo que essa parte do Evangelho é como essas pessoas viram Jesus. Não, e eu acho que o miraculoso existiu em muitos momentos das nossas vidas, né? A gente veja um evangelista na ilha de Patmos, quando foi jogado no óleo quente. E todos que estavam lá viram que ele não morreu por causa daquilo, e não houve, entendeu? Então, todos nós já presenciamos muitas coisas extraordinárias. Então, não precisa vir assim, quando vai retratar a história do miraculoso, não pode ficar tentando malbaratear isso. A gente não pode... Naquele tempo, nós éramos simples e ignorantes. E o miraculoso, para nós, era a verdade. Né? Você vê as pessoas que moravam em fazendas, aquelas pessoas, né, mais voltadas para a terra, eles viam coisas, eles viam os elementos, os elementais cuidando das hortas, das fazendas, das coisas, né, dos animais. Então, eles viam aquilo, e aquilo para eles era normal, não tinha problema nenhum. Hoje tem, a gente fica, será que viam mesmo? Será que era assim? Mas será que Chico via? Quando, né, estava na rua e via lá o velhinho, eles entregando comida lá no meio da noite, ele e os amigos do centro, e ele olha embaixo da marquise, assim, um bocado de mendigo, aí vão lá entregar o pão. Ele, não, peraí, eu quero ver aquele ali, vou levar um pãozinho. Ele levou e ficou lá sentado, conversando com o velhinho, e o pessoal, bora, Chico, tá na hora, não sei o quê. Aí ele se despede, aí chega assim, menina, aquilo é um espírito maravilhoso, que está em missão entre as pessoas mais necessitadas. Que homem culto, né? Que homem, sabe? Quer dizer, ele identificou. Mas para ele aquilo, o cara continuou lá, era a função do espírito, né? Ele não disse, não, vamos para minha casa dormir hoje direitinho. Ele mesmo, o espírito encarnado, sabe que aquilo faz parte do trabalho. Então, é bacana isso. Então, hoje, por que a gente vai fazer alguma coisa e malbaratear momentos assim que são... E achar, né, que Jesus estava abaixo de João, o evangelista, de Paulo, de Tarso. E essas pessoas sofreram tranquilos, né, os seus martírios, né? Pedro, né, todos os que foram, aquelas pessoas, claro que muitos cristãos, como eu falei na palestra de domingo, né, muitos cristãos ficaram a bolo, fugiram, porque não tinham ainda compreendido a missão do Cristo. Mas aqueles que compreenderam e que foram, de fato, martirizados, isso nos conta aí, sim, Emmanuel, tem várias obras, Esquina de Pedra, há 2000 anos, tem várias obras desse período, Ave Cristo, e que esses cristãos entravam cantando e felizes, sabendo que iam morrer em nome de Cristo. E Cristo se abalou e ficou nervoso. Dor, né?
não faz sentiam sentido, dores, né? não sentiam as dores, não sentiam o fogo, não sentiam as lanças, não sentiam. Já estavam espiritualmente deslocados, eu acho, da dor, de tudo, não tinha essa. Só tem que desconfiar quando eles falam que os cristãos morreram lá no Coliseu, porque isso não aconteceu. Nos outros lugares aconteceu, porque o Coliseu foi construído muito tempo depois. Então, eu acho que Vespasiano que começou isso bem depois. Então, não era na época do Nero. Nero não tinha. Aquele lugar ali foi construído. Enfim. Não, tinha um palacete, né, Nero, quando os cristãos botaram fogo em Roma, nós tomamos a culpa, né? Então, e aí, o Coliseu foi bem depois de Nero, bem depois, acho que depois de Tito, bem depois. Acho que é Domiciano. Vou tentar lembrar. Mas enfim, mas é bem depois. Mas o fato é que isso não. Os cristãos eram ungidos em óleo, não era assim? Que é o Cristó, né? Ou o Mexias é ungido, né? E aí os romanos, para satirizar isso daí, ungiam os cristãos em óleo e tacavam fogo como se fossem tochas humanas, ficavam iluminando a Roma. Muito, 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 muito. Nero, sim. Nossa. Todos fizeram ali. Tito também fez bastante. Muito. E esses morreram em nome de Cristo. Mas a gente não fica com dó dos cristãos que estavam entochados. Com pena do pobre do Nero, como ele sofreu. A gente fica com dó da gente que estava botando fogo lá nos cristãos e agora tem que vir aqui tentar salvar alguma alma para ver se a gente recupera. Não é, né? Ele não gosta nem de fogueira, assim, de São João. Chega mesmo. Não sei se é porque a gente estava como cristão em alguma época ou estava acendendo a fogueira. Lá. Provavelmente acendendo a fogueira. Dessa daqui a gente está tentando apagar as fogueiras, mas lá com certeza acendendo. Mas acho que a grande lição dessa passagem para a gente chegar na conclusão temos que estar com a nossa missão. A nossa missão é o amor, o devotamento, o servir ao amigo e tudo mais. Mas temos que estar preparados para todos os momentos de renúncia na nossa vida. Acho que essa é a lição que essa passagem nos mostra, né? Vamos renunciar. É claro que nós, ainda que temporariamente, as pessoas que a gente ama, os bens que a gente adquiriu, às vezes até o conhecimento que a gente fez por alguma razão, pode ser que a gente tenha que estar preparado para renunciar, né? Quantos que vão sofrer de Alzheimer, de esquecimento, temos que estar preparados para todos esses momentos. Ou se não conosco, com as pessoas que a gente ama e tudo mais, e estar preparados para essa renúncia. Porque essa renúncia, ela, no final das contas, é sempre em prol desse amor de Deus, sobretudo, do reino de Deus. É isso aí. E não é ao mesmo tempo para todo mundo. Não. Graças a Deus, né? Não é? O bom é isso, né? Que às vezes eu estou sofrendo, aí os que estão do meu lado não estão, aí eles me ajudam, aí depois eu não estou sofrendo e eles estão, e a gente ajuda, e cada vez a gente vai se ajudando assim, né? Sim. Porque isso são laços que nos levam a Deus, como disse Jesus. Cada vez que a gente se amarra na dor do outro, a gente acende uma sim. Uma flechinha, né? E ajuda, né? Ajuda. É muito bom a gente se reconhecer servidores de Deus de vez em quando, né? Que a gente sempre pede, né? Mas às vezes a gente esquece que ele serve a nós todos através de nós mesmos. Então a gente tem que saber que somos esse exército de luz. Não tem outras coisas, mas os espíritos é que têm que vir. Mas vem através do nosso desejo de fazer.
Porque um espírito não pode vir potencializar um trabalho, um passe, se eu estou lá dando um passe pensando na morte da bezerra, entendeu? E não naquela tarefa que eu estou executando. Então, por isso que os trabalhos no centro espírita, sejam eles onde sejam, na cantina, na livraria, todos eles, todos são treinamentos do espírito numa função com o outro, porque sempre a gente vai estar com alguém, do lado, na frente, atrás, na mesa, conversando, e não tem como a gente se isolar. Se a gente se isolar, vai alguém atrás de você. Se estiver lá assim, não, mas não quero conversa. Não, ok, eu fico em silêncio com você. Né? Então, a gente tem ainda, não está em funcionamento assim, organizadamente, mas tínhamos uma função aqui que era, para mim, era assim, a mais importante de todas. Eram os porteiros do amor. Porque os porteiros do amor, eles não tinham uma portaria fixa, eles só tinham a função. E a função deles era onde estivessem dentro do centro, eles estarem olhando as pessoas e vendo uma pessoa nova que chegou e está ali sozinha no canto e ninguém ainda sentou de junto, e sentar e perguntar, é o seu primeiro dia? Você já conheceu o centro, sabe? Puxar a conversa. Então, a gente, no centro, a gente botava turmas de porteiros do amor dentro do salão, ali em pé, conversando, olhando livros. Não era um lugar que tinha alguém e você, eu vou lá. Não, era as pessoas, o trabalhador que procurava um trabalho. E tinham que ficar de olho em todo mundo, quem abria a porta, como entra, se olhou mais assim. Tinha gente que entrava com medo, a gente foi descobrir coisas assim, que tinham pessoas que naquela época entravam no centro espírita achando que o espírito ia pular no colo dela naquele dia. Aí entravam meio assim, às vezes a gente falava assim, esse é o primeiro dia? Não, por quê? Por que você está perguntando? Eu entrei só para conhecer, só para saber o que é que tem aqui. Você via assim, o pavor nas pessoas. Tem. Vinha gente chorando. Então, você nota, se não tivermos todos uns, né? Porque quando a gente está há pouco tempo no centro, a gente não assume logo essa função. Mas aí, como agora a gente está falando de muitas coisas que o centro não recuperou depois da pandemia, e uma coisa era essa, que todas as vezes que a gente já tem algum tempo aqui, a gente fique assumindo interiormente essa função de porteiro do amor, observando as pessoas. Porque muita gente entra e não dá tempo, às vezes, da gente olhar todo mundo ou falar com todo mundo, né? Aí a pessoa entra e sai e a gente não tem. E o bom é que as pessoas entrem aqui e não saiam daqui sem terem trocado alguma coisa, uma palavra, um abraço, oi, tudo bem? Um cumprimento, que não entrem, mudam e saiam caladas, nunca. Então, como somos muitos sempre, dá para a gente, né, ficar... Né, eu lembro até hoje da minha porteira do amor. Quem era essa porteira? Neuzice. A Neuzice era danada. Eu lembro até hoje que, depois de um tempo, né, primeiro que eu não achava a casa. É escuro, né, no lugar. Não, muita gente vinha e tal, e não achava. E eu, durante um bom tempo, como eu não achava a casa, eu frequentei a igreja evangélica, a PIB. Eu falei assim, alguma coisa eu não vou ficar sem fazer, né? Eu fui muito bem recebido lá também, pessoal muito bacana. Mas eu sou espírita de berço, né? Então senti essa necessidade. E aí um dia eu falei, não, hoje eu vou achar. Nem que eu fique a pé, batendo porta por porta, mas eu vou achar, né? Aí eu cheguei aqui, né? Você olha aquela portinha assim, parece que, né, é um outro mundo aqui. Vai ter um corredor que vai cair lá. Você vai falar assim, será que eu vou entrar nessa porta mesmo, né? Que é uma portinha no meio de um estacionamento. Agora tem academia, tem as outras coisas, mas não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu entrei assim, estava escuro, já era esse horário, assim, eu entrei, aí você entra meio tateando, né? Aí, ainda mais que eu sou de Curitiba, tenho a prerrogativa de não falar com estranhos, né? Então, aí eu entrei e, oi, tudo bem? Seja bem-vindo, é sua primeira vez e tal, não sei o que. Na verdade, eu já frequento há
desde que nasci, mas é a primeira vez, eu demorei para encontrar aqui. Então, seja bem-vinda. Ela saiu ali de trás, assim, me deu um abraço, assim, que eu nunca mais eu vou esquecer. Deus disse. A Neu. Aí, nunca mais eu vou esquecer. Pensei que era macio. Não, a Neuzice me deu um abraço, assim, você chega com aquela correria do dia a dia, né, numa terra diferente, com línguas diferentes, com pessoas muito distantes, e que num choque cultural muito grande, e quando você recebe isso, né, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, e tenho uma gratidão muito grande à casa que proporcionou isso, e a Neuzice, né, que fez isso por mim. Não é assim, é isso, tem que fazer isso. Eu não posso ser bom para fazer isso, porque eu sou curitibano, porque eu não falo estranho. Mas então você vai fazer. O resto tem que ser educado, né? Pronto. Então vamos, né?